É só eu ou vocês também sentem que o tempo de vocês estão acabando ou passando rápido demais? Eu acho que não é porque a vida esteja no fim, mas porque ela foi tomada por obrigações, cansaço e urgências que nunca cessam. Atualmente trabalhamos muito e descansamos bem menos. Mesmo assim, parece que nunca é o bastante. É justamente a partir desse sentimento que O Preço do Amanhã deixa de ser apenas um filme de ficção científica e passa a funcionar como um retrato assustadoramente próximo da nossa realidade. Olá, eu sou a Cinefária brasileira e hoje a gente vai comentar sobre o filme O Preço do Amanhã. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. O Preço do Amanhã foi lançado em 2011, protagonizado por Justin Timberlake e dirigido por André Niccol. E no universo desse filme, a humanidade encontrou uma forma de interromper o envelhecimento aos 25 anos. A partir desse momento, o corpo para no tempo, mas a vida passa a ter prazo. Cada pessoa carrega no braço uma espécie de relógio digital que marca exatamente quanto tempo ainda lhe resta. E aqui o dinheiro deixa de existir e o tempo se torna a única moeda. Então, nessa realidade, trabalha-se para ganhar horas, dias ou semanas de vida. Assim também como come-se pagando com minutos, se anda pagando com segundos e se vive pagando com a própria existência. A morte nesse mundo não é causada por doenças ou acidentes. Ela acontece quando o tempo acaba. E isso muda completamente o significado de viver, porque se antes a morte era uma possibilidade distante, agora ela se tornou uma presença constante, silenciosa e cotidiana. O simples ato de sair de casa passa a ser um risco calculado. E esse sistema, porém, não afeta todos da mesma forma. O filme deixa claro que o tempo é distribuído de maneira profundamente desigual. Assim, existem zonas pobres, onde as pessoas vivem com horas, sempre correndo, sempre cansadas e à beira do colapso. E existem zonas ricas, onde o tempo é tão abundante que ninguém tem pressa, porque ali pode durar séculos. E esse contraste entre pessoas que correm para não morrer e enquanto outras caminham devagar porque sabem que não vão faltar amanhã, é o que torna o filme realmente interessante. Essa divisão extrema, ela escancara algo que também existe no nosso mundo, ainda que de forma menos explícita, é claro. Na prática, o tempo também é um privilégio. E há quem tenha tempo para descansar, viajar, estudar, cuidar da saúde e viver experiências incríveis, que a maioria da população não tem. Seja por questão geográfica, por questão financeira, que é o principal na maioria das vezes, e entre muitos outros fatores que influenciam, E é claro que essa história a gente dá ênfase, a quem gasta quase toda a vida tentando pagar o direito básico de existir, com longas jornadas de trabalho, horas perdidas no transporte, salários insuficientes e um cansaço permanente, que fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas pelo mundo. E o mais cruel é que, assim como no filme, esse sistema não quer que os pobres desapareçam. Ele precisa que eles continuem vivos, mas sempre no limite. No momento em que muitos começam a acumular tempo, os preços sobem. A inflação, ela aparece como uma ferramenta de controle. Se todos tivessem tempo suficiente, o sistema quebraria. E é isso que esse é o ponto que é primordial, porque a escassez aqui, ela não é um erro, ela é um projeto. E a gente traz isso exatamente para a nossa realidade também, onde a lógica ela é semelhante. Quando trabalhadores reivindicam melhores condições, o discurso dominante rapidamente muda para o medo. Medo da crise, do desemprego, do colapso econômico. E manter as pessoas cansadas, ocupadas e preocupadas é uma forma eficiente de controle. Quem vive no limite não tem tempo para questionar. É importante, é claro, que a gente precisa dar ênfase ao protagonista do filme, que só consegue enxergar essa engrenagem porque, por um acaso, ele recebe uma enorme quantidade de tempo. Ele não vence o sistema por mérito, nem por esforço individual. Ele se torna uma exceção à regra. E mesmo assim percebe que não é possível mudar uma estrutura injusta sozinho.
O filme, de forma sutil, ele desmonta a ideia de meritocracia e mostra que histórias individuais de sucesso não resolvem problemas coletivos. Então, na nossa realidade, também somos constantemente estimulados a acreditar que basta trabalhar mais, se esforçar mais e aguentar mais um pouco, típico do discurso liberaloide, né? Mas a sensação generalizada de exaustão mostra que algo está errado. O problema não é falta de esforço, e sim um sistema que transforma o tempo de vida em mercadoria. Hoje talvez não tenhamos um relógio no braço marcando o fim, mas vivemos cercados por prazos, metas, cobranças e um ritmo que nos impede de viver o presente. A gente troca tempo por salário, saúde por sobrevivência e sonhos por estabilidade mínima. E pouco a pouco isso se torna algo normal. Então, o Preço da Manhã não fala sobre um futuro distante. Ele fala sobre o agora levado ao extremo, um mundo onde viver deixou de ser um direito e passou a ser um privilégio. E que alguns acumulam anos, enquanto a maioria seguem pagando a vida minuto por minuto. E talvez seja exatamente por isso que esse filme incomoda tanto, porque no fundo ele não mostra o que podemos nos tornar. Ele mostra o que já estamos nos acostumando a ser. E o Will, que é o personagem principal do filme, né, o Will Salas, ele vive exatamente como milhões de pessoas hoje vivem, sempre no limite, trabalha apenas para garantir o dia seguinte. E não existe planejamento de longo prazo, sonho distante ou segurança, existe apenas o agora. E quando se vive com pouco tempo, pensar no futuro se torna um grande luxo. É importante ressaltar que a morte da mãe de Will é o ponto mais simbólico de toda a narrativa. Ela não morre por uma grande tragédia, nem por um evento extraordinário. Ela morre porque o tempo acabou, porque o salário não foi o suficiente, porque o sistema não permite atrasos. Essa cena deixa claro que naquele mundo a morte dos pobres não é um acidente, ela é uma consequência direta da desigualdade social. E é a partir desse momento que o protagonista ele deixa de apenas sobreviver e começa a enxergar o sistema. Quando ele recebe, inesperadamente, uma quantidade absurda de tempo de um homem rico que já viveu demais, algo muda. Pela primeira vez, o Will experimenta o que significa não viver com medo constante. E é justamente essa experiência que revela a injustiça estrutural do mundo em que ele vive. Aqui o filme faz uma escolha importante. Como eu falei anteriormente, né, desconstrói essa narrativa de meritocracia, porque o Will não vence porque trabalhou mais, nem porque foi mais inteligente. Ele vence porque foi uma exceção, porque alguém que estava no topo decidiu abrir mão do próprio privilégio. Isso desmonta a ideia de meritocracia. E o filme mostra que, em um sistema injusto, esforço não garante saída, e nem uma boa provisão de uma vida digna. Quando Will atravessa as fronteiras e entra nas zonas ricas, o contraste é brutal. As pessoas não correm, não se preocupam, não têm urgências. Vivem séculos e tratam o tempo como algo descartável. Essa travessia funciona como um choque de realidade. O mesmo mundo, mas com regras completamente diferentes dependendo de onde você nasce e em quais condições você nasce. Mesmo com todo o tempo que passa a ter, Will não encontra paz, porque agora ele carrega algo que antes não tinha, que é a consciência. Ele entende que sua sobrevivência individual não resolve o problema coletivo. Ter tempo de sobra em um mundo onde os outros morrem por minutos se torna um peso moral. É nesse ponto que Will deixa de ser apenas um personagem e passa a representar uma ruptura. Ele não quer mais apenas viver mais. Ele quer mudar a lógica do jogo. Mas o filme é honesto o suficiente para não romantizar isso. Will ele não é um herói clássico. Ele não derrota o sistema, ele apenas o desafia. Essa trajetória ela dialoga diretamente com a nossa realidade, né? Porque muitas pessoas hoje não estão vivendo, estão apenas aguentando. Trabalham para pagar contas, perdem horas no transporte, sacrificam saúde e tempo pessoal. Tudo para continuar existindo dentro de um sistema que exige muito e devolve pouco, não dá nada a você. Só realmente tira de você. Tira suas forças, tira suas esperanças e seus sonhos. Assim como Will, só percebemos o tamanho da injustiça quando por algum momento conseguimos respirar. Quando sobra um pouco de tempo, descanso ou segurança, a pergunta surge: por que isso não é possível para todos? A história do protagonista mostra que o problema nunca foi o indivíduo, mas a estrutura.
que sobreviver não é sinônimo de viver, e que enquanto o tempo for tratado como mercadoria, a desigualdade continuará decidindo quem pode sonhar e quem só pode sobreviver. Bom, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!